Fala, meu amigo, fala, minha amiga, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Rodinei Duncan, você tá vendo aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ops, eita, você tá vendo aqui embaixo, ó, minha rede social, professor, professor Dancas, tô aí no, nas redes, mas aí essa rede aqui é o Instagram, acessa lá, me segue, tenho vários trabalhos interessantes para a área de concurso público, super feliz de estar gravando as aulas para você aqui de informática, no Garra Alvo. Meu coordenador hoje, Eric Becker. Eric Becker é o nosso coordenador. Qualquer dificuldade das nossas aulas, qualquer orientação, qualquer vontade maior aí, você então pode passar para o Becker, pode falar comigo diretamente no Prof. Dancas, mas procure sempre o Becker, responsável por esse curso. Estamos falando aí ainda de aplicativos, de softwares, falamos de Windows, falamos aí do pacote Office, aí tem o Office 365 e teve aí também, nós falamos um pouquinho sobre o LibreOffice, fizemos algumas comparações extremamente importantes. Esse assunto será mais explorado à frente, não se preocupe, a gente está apenas iniciando o nosso curso e fico feliz de estar aqui com vocês. Turma, vamos dar continuidade, deixa eu até colocar um slide em branco aqui, curso Garra Alvo, né? Você quer ser policial civil, tenho certeza que você vai fazer um ótimo curso. Turma, vamos lá, vamos falar de... Eu tenho algumas palavrinhas importantes para colocar para você. E aqui, turma, assim, vou só repetir o que você já sabe. Eu não posso, por contratos com outras editoras e com outros cursos que eu ministro aula, eu não posso ceder a apostila para vocês, porque existe contrato de direitos autorais. E eu vou dar uma dica, né? Nada impede que quando eu estiver passando aqui a apostila, fotos do meu livro, você faça o print screen e Ctrl V, né, no seu Word e você vai montar a sua apostila escrita, se você quiser. O mais legal é que a minha aula falada, ela pode ser anotada. E aí na aula anotada você manda bem pra caramba que o seu material começa a ficar material específico de prova de polícia civil. Então é isso. Vamos falar agora de alguns assuntos importantes e depois eu quero fazer alguns exercícios com vocês. Deixa eu ver quantos exercícios. Essa aula vai ter bastante coisinha para a gente falar, tá? Bastante coisinha mesmo. Eu tô olhando aqui do lado, na luzinha eletrônica, tem bastante coisa legal. Eu quero terminar essa aula para a gente já começar redes de computador no próximo encontro, tá? Nosso próximo encontro virtual. Então eu vou acelerar alguns pontos aqui e a gente vai dar continuidade sim ao nosso curso, tá? Deixa eu colocar na tela, né? Na tela sua, deixa eu só ajustar aqui um segundinho só para não ficar jag. Ops, não é isso, é esse aqui, fechou? Vai ficar jag, isso, agora ficou legal e eu vou mandar para você. Deixa eu só travar aqui, quem faz ao vivo, né, turma? Vamos lá, olha só, assunto novo. Na aula de hoje, quero falar o que é boot para vocês. Então, vamos lá. Boot, né? Boot é o que... As pessoas falam assim, boot é desligar e ligar o computador. Não é nada disso. Desligar e ligar é você clicar no botãozinho lá, vai lá, pum, clicou, ligou. Pum, clicou, desligou. Tá? Boot é mais do que isso. Olha aqui para mim, depois você lê o texto, depois você dá um print screen. Boot é quando você inicia o sistema operacional, que fica na sua memória de massa, já fica no HD ou no SSD, e aí ele inicia o funcionamento do computador. Existem, raramente porque é pouco usado, o boot de rede, que é chamado de boot PXE. Tá? Liga o computador em terminais, aí ele manda o que é a essência para funcionar o computador. Esse é o boot de rede. Tá? Então isso existe. Não é comum, é raro, é mais fácil ter o boot tradicional, carregamento do sistema operacional que fica na memória de massa. Para a memória de trabalho, memória de massa, memória de trabalho, aulas anteriores nós abordamos esse tema, tá certo? Vamos lá, boot é um termo que aparece com frequência nas provas de polícia. É o carregamento do sistema operacional que está na memória de massa, no HD, estou até lendo aqui com vocês, né? Então vamos lá, acompanha a apostila que está na tela de vocês. Boot é o termo que aparece com muita frequência na prova, o carregamento do sistema operacional da memória de massa, que é o HD, que é tradicional, o SSD, que é antigo, para a memória RAM. Então, quando ele vai para a memória RAM, então ele passa a fazer o computador funcionar. Também, o termo boot pode aparecer na sua prova com booting. Né? Boot, tem boot e booting, né? Que é assim que a gente fala em inglês. É a mesma coisa, só toma cuidado com a expressão.
é a transferência, resumido, né? Em suma, é a transferência de parte do sistema operacional, não é todo o sistema operacional que é transferido para a memória RAM, então isso tanto para o Windows quanto o Linux, da memória de massa para a memória de trabalho. Então aqui, gente, ó, precisa saber que o boot opera da memória de massa para a memória de trabalho, memória RAM. Então, massa para a de trabalho. Então, outra coisa importante que você está vendo agora, memória RAM também tem um codinome de memória de trabalho, deixa isso anotado, extremamente importante, né? Às vezes o boot é chamado de inicialização no computador, tudo bem, tranquilo, não é a parte técnica que eu gostaria que vocês aprendessem, mas é algo que você tem que saber sim, deixa anotado, isso cai direto nas provas da PC, em especial PC-SP, tá? PC Polícia Civil de São Paulo. HTML, isso cai, né? Eita, HTML, né? É o padrão de linguagem de interpretação de texto para a internet, então é o padrão de linguagem da internet. As características, as principais, é uma das principais linguagens para o ambiente de navegação da internet, e a grande vantagem do HTML é que permite que você trabalhe com hiperlinks. Então, quando você vê uma página bonitinha, não é só HTML, mas principalmente um HTML, quando você vê uma página bonita na internet, significa que você está navegando, está vendo figura, está ouvindo som, vendo um vídeo. Então, o HTML permite, né, essa interação mais fácil. Lá atrás era um negócio bem estranho na internet, lá no ano 2000, tá? Usava modem e tal, hoje é ambiente rápido, então o HTML supre bem essa parte de utilizar essas interfaces gráficas, os links, hiperlinks, que é muito legal. Outra palavra que cai em prova é hide, né? Ela está aqui, apesar de não ser bem aí software, mas a gente coloca hide, que é uma palavra interessante aí, que pode aparecer, que é a técnica de emprego de uso de discos rígidos. Essa parte aqui está mais ligada ao hardware, está meio perdida aqui, né? Mas você anota aí, porque se cair o hide, é quando você usa vários discos rígidos para que se um falhar, o outro corrigir de forma bem automática. Normalmente você faz isso em ambiente de servidor. Você não faz em ambiente de computadores da delegacia, do poupa-tempo, de uma repartição pública. Isso você usa o RAID, você usa uma técnica usada em centros computacionais, em núcleos de computação, né? Em núcleos de processamento. Então, é a técnica empregada de uso de discos com programas especiais de computador para dar maior confiabilidade ao sistema e, consequentemente, aumentar a velocidade de acesso às informações. Então, RAID é uma técnica, né? Mais ligada a hardware do que software, mas como a gente coloca aqui para dar confiabilidade ao sistema, significa que os programas não vão parar, ok? Queria falar com você de driver, isso aqui cai direto, gente, ó, isso aqui, ó, driver. A gente já viu que driver é um programa de computador que serve para fazer a conexão entre um periférico e o sistema operacional. O Linux, o Windows, o macOS já tem os drivers básicos de funcionamento de seus periféricos, de alguns periféricos. Quando você compra uma impressora com mais recurso, você vai ter que baixar o driver do fabricante. Se você comprar uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 1660 GTI DX, não sei, bem, você precisa de um driver específico do fabricante. Então, o driver, vamos acompanhar, é um programa de computador que tem por função configurar dispositivos ES. ES, entrada e saída. Anota aí, ES, dispositivo, anota isso aqui, ó. Dispositivos ES são dispositivos de entrada e de saída, chamados de periféricos, tá? Deixa isso bem anotado. É comum que os sistemas operacionais tenham uma grande quantidade de drivers básicos neles, evidentemente, mas é altamente recomendável que mesmo que o sistema operacional reconheça o driver de um equipamento que você tenha ligado, que você conectado, geralmente na porta USB, já falei disso nas aulas anteriores, que você faça a conexão ao site desse fabricante para baixar o driver mais atual. Olha aqui que bacana, o driver é o tradutor de funcionamento do equipamento junto ao sistema operacional. Muitos periféricos exigem a instalação de seu drive específico, placa de vídeo, impressoras, scanners, né? Vamos colocar assim, eles exigem sim. Lembre-se que na mudança operacional será necessária a atualização dos drivers. Você está com o Windows 7, vai atualizar para o Windows 10, os drivers são diferentes. Estou com o Windows de 32 bits, vou usar o Windows de 64 bits,
eu vou precisar sim atualizar. Vamos fazer exercícios, eu tinha prometido para você a aula passada, né? Fazer vários exercícios aí, eu tenho certeza, então, que a gente vai mandar bem. E dessa forma, fazendo exercício, eu acho que a gente consegue deixar algo bem bacana para você. Olha só, exercícios de fixação. Vamos ver se você mandou bem. Professor, eu queria esses exercícios. Cara, mais uma vez, dá um print screen, anota, né? Procura na minha rede, você vai encontrar esses exercícios. Eu não posso passar mais uma vez, entenda que direitos autorais permite que eu passe o possível aqui no Garravo. Senão as empresas grandes me processam, tá? E não é nada disso que eu quero. E tanto é que eu estou passando o conteúdo de top para vocês, topzera, tá? Então vamos lá, exercícios. O controle básico de dispositivos de entrada e saída de um computador é exercido pelo... Turma, faz o seguinte, ó, toda vez que eu estiver falando de exercício, pausa o vídeo e tenta responder, né? E aí você ouve a minha explicação. E aí você já vai treinando de uma forma diferente. E você pode anotar a minha fala. Em vez de você anotar todo o exercício, anota a resposta correta e a minha explicação. Aí você ganha muito conteúdo. Boa, né? Boa. Então vamos lá. Controle básico do dispositivo de entrada e saída de um computador é exercido pelo... Caramba, essa aqui. O controle básico. Olha só que tá difícil, hein? O controle básico dos dispositivos de entrada e saída. Ó, pegadinha, né? Se tivesse um driver aqui, ó, a gente ia errar. Então, é no setup que a gente faz o quê? O controle básico, que a gente ajusta os dispositivos de entrada e saída. Lá no setup, que fica dentro da memória CMOS, dentro de um processo denominado BIOS. BIOS é a interface básica de entrada e saída. BIOS é um software que fica dentro do CMOS. CMOS é um hardware. E dentro da BIOS, né, dentro da BIOS tem um software que faz a configuração, um controle de entrada e saída. É o setup. Tá? O boot é carregamento do sistema operacional. Difícil essa pergunta, hein? Difícil. Controle básico. Olha, eu até poderia pensar na BIOS, tá? Se não tivesse o setup. O setup é um pouquinho mais específico. O controle, sistema básico de entrada e saída, também o controle é feito pela BIOS. O controle básico é pelo setup, tá? Ó, tem resposta dúbia, mas é assim na Polícia Civil, hein? Então, o setup é um pouquinho mais específico, tá? É isso. Controlar dispositivos de entrada e saída, porque lá no setup você vai estar fazendo a configuração, entendeu? Ativando, desativando uma interface USB, uso de memória compartilhada, né? Então você está controlando aqueles dispositivos básicos de funcionamento do computador. Vai no setup. Número 2. Pausa o vídeo para depois a gente responder, tá? Para você ver se você pausa o vídeo para tentar responder e a gente dá continuidade. É um programa de computador que tem por objetivo explorar a internet ou intranet de uma... Ó, isso aqui cai direto, isso aqui é para confundir. Explorar a internet e a intranet é a mesma coisa. E a gente está falando de um navegador de internet, do web browser. A gente tem um web browser, o web não é nada, o web é internet. Tem o Edge, ó. Windows Explorer, não vai colocar o Windows Explorer. O Windows Explorer mudou o nome para explorador de arquivos, tá? Falamos disso. Excel, planilha de cálculo. Edge é o navegador de internet. Então, a resposta correta, a letra C. Edge. Legal. Vamos ao exercício número 3. Olha lá, perguntinha de Polícia Federal. O endereço da página mostrado no campo URL, ó, URL é endereço de internet. Anota aí, URL é endereço de internet. Como fome0.org.br, ou vamos lá, www.fome0.org.br/fomebrasil underline 03HTM não está completo, pois não existe o formato do arquivo HTML como indicado no arquivo fomebrasil underline 03.htm. Olha só que perguntinha sacana. Ele traz endereço de internet, né? Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Deixa eu só mudar. Ele traz endereço de internet. E ele fala que não está completo, porque não existe esse tipo de endereço, já que a gente está falando aí de HTML. HTML é o padrão da linguagem. E você pode usar HTML ou HTML. Então, isso aqui está errado, porque sim, existe. Então, aí ele coloca, não existe? Está errado. Sim, existe o padrão HTML, que é a mesma coisa que HTML, tá? HTML e HTML é a mesma coisa. Ok? Expliquei? Né? Então, ele induziu ao erro. Vamos para o exercício número 4. Exercício número 4 na tela. Olha só. Julgue certo ou errado. Sempre que uma quantidade de memória RAM instalada no computador for aumentada, o Word deverá ser reinstalado, caso ele deseje que esse aplicativo utilize também a memória adicional instalada. Certo ou errado?
Pausa o vídeo e tenta responder. Errado, errado, né? Quando você instala a memória RAM no computador, você faz a instalação física. Aí o sistema operacional Windows vai reconhecer e vai liberar essa memória para ser executada em outros aplicativos. Nada a ver. Errado. Errado. Vamos para o exercício número 5. Julgue certo ou errado. O web browser, navegador internet padrão do Windows 10 é o Internet Explorer. Pensa aí. Errado. Não é o Internet Explorer. O Internet Explorer é do Windows 7. E do Windows 8, o Windows 8 foi todo atualizado para o Windows 10, o Windows 7 é o Internet Explorer. O padrão é o Edge, vou até escrever aqui, Edge, ok? Lembra do Edge? Edge, Edge, olha aqui na tela, olha aqui que eu estou fazendo, Edge, é o padrão do Windows 10, isso cai em prova, vai cair sempre na prova, tá? Só toma cuidado para não errar. Exercício número 6, vendo na telinha, 6. Alguns navegadores na internet, como o Edge e o Chrome, permite um tipo de navegação conhecida como privada ou anônima. Esse recurso é correto afirmar que... Sobre esse recurso, é correto afirmar que ele foi concebido para, normalmente, vamos ver, não permitir o armazenamento de favoritos durante a navegação? Tá certo! Tá certo! Então, ele não vai estar no favorito. Permite que sejam realizados downloads de quaisquer arquivos? Errado! Isso não tem nada a ver. Substituir os dados dos usuários por outros fictícios? Errado, não é isso. Letra D, permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas. Esse aqui também está certo. Esse está certo. Letra A, não permitir a organização de favoritos durante a navegação. Está errado. Então você pode navegar e colocar como favorito. Mas aqui está muito mais... Isso aqui está correto. Permitir que sites sejam acessados. Isso é legal. Sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. Turma, no navegador você não vai conseguir descobrir nada do que você tenha feito navegando em sites anônimos, tá? Não tem jeito, não tem jeito. Então, mas você consegue sim ser rastreado pelo log do computador, pelo log da operadora de telecom, né? Porque você está contratando. Pelo log que você faz de cadastro. Então, normal, você só não é rastreado dentro do navegador, tá bom? Essa pergunta é legal, costuma cair bastante. Vamos lá, pergunta número 7. Há situações em que pode ser necessário utilizar os drivers de dispositivos instalados em um computador. Uma dessas situações é quando? Vamos ver. A pergunta é difícil. O disco rígido do computador atinge 90% de ocupação de sua área de armazenamento? Não, isso não tem nada a ver. Há queda constante de energia na sala onde se localiza o computador? Não. Você troca as pilhas do mouse e do teclado sem fio? Não. Há mudança do sistema operacional instalado no computador? Pode ser. Isso aqui é uma pergunta diferente. Não há efeito, não é feito backup dos arquivos do computador há mais de um ano? Não. Deixa eu até ver aqui o que ele quis colocar na pergunta número 7. Já vê aqui. Então, assim, há situações em que pode ser necessário utilizar os drives dos dispositivos instalados no computador. Cara, eu falei que quando você muda o sistema operacional, você muda o driver, né? Há situações em que você não vai mudar o driver, que vai funcionar do mesmo jeito. Quando você atualiza o Windows 7 para o Windows 10, o driver do mouse permanece. Talvez o driver da placa de vídeo não, aí você tem que baixar. Então, vamos entender a pergunta. Há situações, essas situações esporádicas e excepcionais, quando você muda o sistema operacional e mantém o driver, letra D. Punk pensar nisso, por isso que é a pergunta policial. Anota a minha fala, anota o que você entendeu. Geralmente você muda o driver, mas algumas situações excepcionais você mantém o driver quando você atualiza o sistema operacional. Tá certo? Caso teclado e mouse. Impressora provavelmente você vai mudar o driver. Placa de vídeo provavelmente vai mudar o driver. Mas algumas coisas não. Questão número 8. 8. Tá na tela? Tá na tela. Analise as assertivas a seguir. Google Chrome roda exclusivamente no Windows? Errado. O navegador padrão do Windows 10 é o Internet Explorer? Errado. Edge é um browser? Sim. Edge é um browser. Somente 3 está correta. Somente 3 está correta. Ok? Somente 3 está correta. Muito bom. Deixa eu só ajustar aqui. Deixar bonitinho as respostas. Rede de computador é o próximo item que nós vamos começar.
Essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado dela. Deixa eu até colocar. E que a gente possa fazer outras aulas assim desse tipo as próximas vezes. Boa aula, bons estudos. Até a próxima. Tchau.